Por que, Max, que a gente não vê mais pastor alemão como a gente via antes? A gente sabe que tem uns modismos, né? As pessoas saíram das casas, foram para os apartamentos, começaram a buscar cães menores, né? E aí eu queria que você falasse um pouco disso. Eu nunca tive um pastor alemão. Eu convivi com alguns que meu avô teve e eu sou apaixonado pela raça, sou louco para ter um pastor alemão. E eu percebo esse amor das pessoas pelo pastor alemão. Mas você não vê com tanta facilidade mais hoje nas ruas. As forças militares me parece que também usam menos hoje. E aí, aproveitando esse gancho, eu queria que você falasse também um pouco da diferença. Agora o nós que vamos é entrar o... num assuntaço aí. o que é o pastor alemão? Linhagem de trabalho e linha de estrutura. Então vamos voltar 100 anos atrás na história, 100 e poucos anos atrás. Então, o pastor alemão, ele foi formalmente estabelecido em 1889 pelo capitão de cavalaria veterinário alemão de nome Max von Stephanitz. Ele, mais alguns outros amigos lá, conceberam o que seria um cão ideal. E aí fundaram um clube para coordenar a criação dessa nova raça. É uma coisa interessante porque assim, nada sai da conjuntura mundial. O mundo vivia num tempo... uma bagunça aqui. Desculpa. Um tempo de senso comum, de nacionalismo e de uniformização das coisas, de tudo. Então, se a gente voltar na história social, na história antropológica, a gente vai ver que era um momento de ebulição mundial. A Alemanha passando pelo conflito com a França ali, pela Alsácia e Lorena, e depois acaba estourando a Primeira Guerra Mundial, mas um desenvolvimento de senso nacionalista. A Alemanha, na época, não era a Alemanha que a gente conhece no nosso modelo mental de século XX. Essas definições de fronteira e de bandeiras nacionais, elas passam a cada vez mais tomar força a partir do final do século XIX. E o que é interessante é que isso contamina também a criação de animais. Porque aí começam a ter, não, eu quero ter o cão alemão, não, eu tenho o cão belga, que é o que me representa, tá vendo? Que tem a ver com orgulho nacional. Mas isso também coincide, você vê que as coisas vão coincidindo na história, coincide com o surgimento de uma nova área da ciência, que é a ciência da eugenia, que nasce basicamente com a viagem de Charles Darwin, com o Beagle, e chega em Galápagos. E aí Charles Darwin começa a ter uma percepção da influência do meio na seleção de características mais adaptadas a viver em determinado tipo de meio. E aí o primo dele, chamado Francis Galton, começa a pegar esses conhecimentos novos para a ciência, né? Trazidos por Charles Darwin, e tenta trazer a seleção percebida por Darwin, que era a seleção natural, mas para ser controlada pelo ser humano, seleção artificial. E aí, isso cria um boom mundial e recebe o nome de eugenia. E aí a eugenia passa a ser aplicada na melhoria dos rebanhos, na melhoria dos cães, na melhoria dos cavalos. Tanto é que as raças dos diversos animais, elas surgem e tomam forma no século XIX com o surgimento da eugenia. Então, os clubes são criados, os studbooks são criados por causa desse processo. Ah, mas vai falar que tal cão existia antes. Não, mas não era no conceito de raça. Era por isolamento geográfico, era por outros motivos. Esse conceito de raça surge no final do século XIX. Coisa, agora eu não me lembro onde, cara. Por isso que eu estava assustado com essa memória. Tem algumas coisas que eu leio e não lembro de onde que eu li. Alguma coisa de origem do pastor alemão, falando que ele foi desenvolvido para a Primeira Guerra Mundial. E aí, na Segunda Guerra Mundial, ele já estava bem consolidado, mas que ele foi criado, pensado de verdade para a Primeira Guerra Mundial. E aí teve um lance ali de... Aí quando a gente fala de genética, alguma coisa de pastor da Alsácia, alguma... Então, não é bem assim, não. É porque é o seguinte, não tem como você pensar que você vai criar uma raça para uma guerra que está por surgir. Sim, sim. O negócio é onde esse cão surge. Ele surge dentro de um contexto, dentro de uma conjuntura. Então a Alemanha estava numa longa guerra com a França, disputando a região. Põe pra cá. A região chamada Alsácia-Lorena, que é uma região fronteiriça entre a Alemanha e França.
Alsácia é a banda alemã, Lorena é a banda francesa. É interessante porque esse conflito e essa região ela passou de lado por várias vezes na história. Tanto que uma cidade, só um exemplo, uma cidade fronteiriça, ali é a cidade de Strasbourg. Sim. Pertence a quem? À França. Mas ao nome. É alemão. Se você for em Strasbourg, as ruas lá têm nome alemão, tudo lá é alemão. Por causa da influência do tempo, do período alemão. Entendi. Então ali era uma região de conflito. E o pastor alemão, ele surge nesse tempo de conflito, e foi um conflito que foi tomando força, até que, em 1914, matam o príncipe Ferdinando da Áustria. E aí explode a Primeira Guerra Mundial. Sim. Então, assim, a Primeira Guerra Mundial nada mais é do que a explosão de um conflito que já estava ocorrendo há muitos anos. E o pastor alemão, ele é criado e desenvolvido dentro desse conflito. Então, ele chama cão pastor alemão porque ele vem de cães pastores. Mas, gente, genética, a gente tem que ter um entendimento pragmático. Eu não tenho como dizer que o pastor alemão é um cão pastor se o que norteia a criação dele não é o pastoreio. Pois é. O que eu estou dizendo como nortear a criação? Não tem como você fazer criação, melhoramento genético, sem você ter o que a gente chama em melhoramento, uma coisa chamada ponto de corte. Ou seja, exemplo, cães que saltam 1 metro, joga para cá para o pool reprodutivo. Cães que não conseguem saltar 1 metro, fica fora. Então eu estabeleci um ponto de corte, que é saltar 1 metro de altura. Aí agora eu tenho uma diminuição da população, porque alguns foram reprovados, mas esses não reproduzem. Essa diminuição, eu vou recuperar essa população daqui a algumas gerações, em termos de quantidade. Só que agora eu terei quantidade, mas com uma proporção dentro dessa quantidade que salta 1 metro muito maior do que a proporção anterior. Eu posso, por exemplo, falar, agora eu vou subir para 1,20 m. Aí eu volto a reduzir a população. E essa mudança dos parâmetros de ponto de corte chama-se pressão seletiva. Qual é o ponto de corte estabelecido para o pastor alemão desde o início? O GP. O Schutzhund, né? Que era uma prova militar. Então, se o ponto de corte dele era uma prova militar desde 1901, ele é um cão o quê? Militar. Proteção, né? O nome dele é cão pastor, por quê? Porque ele vem de cães de origem do pastoreio. E existe também uma prova de pastoreio, que existe até hoje, que faz parte da formação do pastor alemão. Mas ela não é obrigatória. Se não é obrigatória... Pastoreio bovino não, né? Não, pastoreio de ovelha. De ovelhas. É, porque é um pastoreio diferente do pastoreio do Border Collie, né? Por quê? Porque na Alemanha, por uma questão cultural e talvez até legal, desde sempre, né? Desde o século XIX, sei lá, não se tem cercas nas propriedades. Então, para conduzir o rebanho, tinha que ter uma forma de fazer uma cerca móvel, para não deixar o rebanho comer o pasto do outro ou comer a plantação do outro. Então, os cães iam trotando em volta do rebanho, conduzindo o rebanho. Tanto que é um estilo de pastoreio chamado Herden Dog, um cão que cerca. E, inclusive, tem um dado, né, em literatura dizendo que um cão de pastoreio na Alemanha ele trota por dia entre 80 a 120 quilômetros, isso 365 dias no ano. Caramba. Ele fica ali. Mas, não obstante o pastoreio estar intimamente ligado ao pastor alemão, ele não é o ponto de corte do pastor alemão. E se você tem algumas gerações criadas em cima de um ponto de corte X, o que vai nascer dali para frente é o quê? Cães capazes de suplantar o X. Apesar do pastoreio ser uma prova oficial lá, não é uma prova obrigatória para reprodução. Então só fazia pastoreio aqueles que gostavam ou tinham rebanhos. Sim. Agora, pensando no clube alemão do pastor alemão, qual o cão que reproduzia? O cão que passava na prova de Schutzhund. Então o pastor alemão é um cão de quê? De Schutzhund. Certo. Que é uma prova, hoje já não mais, mas naquela época uma prova militar. De desenvolvimento de técnica, mas principalmente em sua origem de teste genético. Então ela é uma prova de melhoramento genético. Por isso que ela não é um esporte. Ela é uma prova de melhoramento genético. Essa é a base. O esporte é apenas uma faceta atual dela, porque a partir do momento que você tem um teste e que você tem muita gente se submetendo a esse teste,
você começa a ver diferença nos resultados. Essa diferença é causada não só pelas diferenças genéticas, mas pela habilidade do manipulador. E isso começa a gerar o quê? Melhoramento técnico. Então, essa prova que nasceu como uma ferramenta genética, ela passa também agora a influenciar no desenvolvimento técnico. Certo. Só que quando você tem melhoramento genético e melhoramento técnico, você começa a diferenciar muito as performances. Viu que eu falei como é o caldeirão cultural das provas de trabalho na Alemanha, né? Agora imagina, estamos jogando futebol aqui, nós temos uma turma que joga futebol. Daí a pouco, chega alguém do outro bairro, nós temos um time lá, mas que é melhor do que vocês. Lógico que a gente vai querer jogar bola contra eles. Isso é o normal. Então a competitividade faz parte da natureza humana. Sim. Então você vai lá num clube, aí tem lá uma prova local, tem alguns cães titulando, um no Schutzhund 1, um no Schutzhund 2, dois no Schutzhund 3, um no FH. E lá todo bairro tem um clube. Lá todo vilarejo, que tem aí 4 mil habitantes, toda cidade pequena tem em torno de 4 mil, 10 mil habitantes, tem 1, 2 clubes. Aí imagina, você chega lá no clube e vai ter prova sábado agora. Vou lá na prova do clube. Aí chego lá, do outro clube, né? Aí vejo, aí tem um cão que se destacou. A maioria lá passou com a nota mínima e teve um que fez 9,6, 9,7, 9,8 nas 3 sessões. Aí eu falo, parabéns. Eu chego lá, parabéns, viro pro pessoal. Só que é o seguinte, lá no meu clube tem um cão que é melhor do que esse. É mesmo. E daqui a 15 dias a gente vai ter prova lá, esse cão vai trabalhar. O que vai acontecer? O pessoal daqui vai lá assistir a prova. Aí chega lá, rapaz, que o cão é bom, mas não é melhor do que o nosso, não. Ué, então vamos... Tá entendendo como que nasce a competição? E aí vão surgindo os torneios regionais, torneios estaduais. Na Alemanha, eles são uma peneira para chegar no campeonato alemão, porque são tantos cães que não cabe todos os cães num campeonato. Então passa pelos chamados Landesgruppen, que são os clubes estaduais, e aí tem um número de vagas de acordo com o tamanho de cada estado, e os selecionados de cada estado vão disputar o campeonato alemão. Então, o pastor alemão ele é essencialmente um cão de polícia. Nasceu num contexto e foi criado em cima de um ponto de corte. Se você tem alguma dúvida sobre esses assuntos que falei anteriormente e quer tornar-se um adestrador, um treinador de verdade, convido você a conhecer o meu curso. Lá você vai ter fundamentação técnico-científica para não só tirar essas falácias da sua cabeça, treinar os seus cães de maneira verdadeira e ter condição de argumentar com os seus clientes de tal forma que a gente possa difundir o verdadeiro conhecimento e a cultura canina em nosso país. Meu nome é Max Macedo, eu sou médico veterinário, treino cães há mais de 30 anos e gostaria de convidá-lo a conhecer o meu método no curso Entendendo o Aprendizado Canino, o Guia Definitivo. Venha se aprofundar no conhecimento técnico, científico e em uma metodologia inteligente, clara, fácil de entender, para que você saia definitivamente da obscuridade e torne-se um profissional que realmente sabe o que está fazendo. Vamos treinar os nossos cães para a vida.